Para elaborarmos um plano de ação estratégico, ou seja, de gestão, temos que definir um plano que tenha como objetivo resolver um problema ou aprimorar alguma ação da escola. Sendo assim, você deve retomar os instrumentos estudados e elaborados no planejamento estratégico. Caracterização, análise de eficácia, avaliação estratégica fofa e verificar quais pontos são destaques e merecedores de um plano de ação. Observe na descrição da caracterização de sua escola se mencionaram pontos de atenção, ou seja, que precisam ser melhorados. Agora, vá para a análise de eficácia. Quais características foram avaliadas como amarela ou vermelha? Conseguiram encontrar evidências? São características que precisam de ações ou de um plano de ação. Verifique na avaliação estratégica fofa os elementos dos quadros e as respostas às questões que se encontram ao final do instrumento. Ao realizar esta averiguação, poderemos encontrar sugestões para o plano de ação. Fique atento, estamos falando de um plano de ação de gestão. Verifique se seu objetivo diz respeito a este tipo de plano de ação. Muitas vezes, há uma confusão entre o plano de ação de gestão e um plano pedagógico, desenvolvido para salas de aula. Se o objetivo, por exemplo, esteja relacionado diretamente com a aprendizagem dos alunos, é necessário verificar se o que se pretende já é uma expectativa para os alunos e, então, objeto de um plano pedagógico. Veja também se, para o problema identificado, há necessidade de um plano de ação. Isso pode ser facilmente identificado respondendo à pergunta: quantas pessoas serão beneficiadas com a realização do plano de ação? Se for um número pequeno, talvez algumas ações específicas para este grupo resolvam o problema, não sendo necessário um plano de ação. Agora que já falamos sobre como definir o objetivo do plano de ação, precisamos levar em consideração a amplitude deste objetivo. Ele deve ser alcançado no período de 4 meses letivos. Tem que ser bem específico e resolver um único problema. Queremos que aprendam a elaborar e desenvolver um plano de ação de gestão, e para este aprendizado, no período previsto no curso, é necessário considerar duas variáveis: especificidade e prazo de implementação. Ao definir o objetivo, pergunte-se: qual problema queremos resolver? Esse problema é possível de ser resolvido em 4 meses? Ao responder estas questões, você saberá se o objetivo está adequado. Esse plano de ação deve ser desenvolvido junto com a equipe estratégica, desde a sua elaboração até o final da implementação. Agora, vamos refletir sobre como definir um indicador. Para definir o indicador, precisamos saber o que queremos, ou seja, onde estamos hoje e, ao final do plano, onde queremos estar. Por exemplo, hoje, para determinada ação, temos uma incidência de 50%, e ao final do período previsto no plano, após sua implementação, queremos ter uma incidência de 100%. Assim, nossa pretensão é passar de 50% para 100%. Mas como sei que a incidência de hoje é de 50%? Lembram-se das evidências? O indicador deve ser um parâmetro de mudança, mas serão necessários instrumentos que possam indicar esta mudança. Como saber que algo passou de 50% para 80% ou 100%? Precisamos ter instrumentos que indiquem um ponto de partida inicial. Por exemplo, avaliação diagnóstica, as respostas de uma pesquisa, os índices de avaliação interna, quadros de controle e acompanhamento, gráficos e etc. O instrumento utilizado para determinar o ponto de chegada deverá ser o mesmo utilizado no início do plano, ou seja, os resultados apresentados no instrumento inicial, comparado aos resultados apresentados no instrumento final, indicarão o impacto do plano de ação.
As ações a serem planejadas para o desenvolvimento do plano de ação deverão ser descritas e executadas de forma encadeada e coesa, para que o objetivo possa ser alcançado. As ações têm que ser específicas e detalhadas. Os responsáveis são aqueles que farão o acompanhamento de cada ação. A indicação é que se tenha somente um responsável para cada ação. Já a execução de cada ação pode ser realizada por quantas pessoas forem necessárias. Envolva o maior número de segmentos como responsáveis no plano de ação. Mas verifique se os responsáveis elencados têm governabilidade e competência para acompanhar e realizar as ações. Quanto mais segmentos envolvidos, maiores são as chances de sucesso do plano de ação, já que todos entenderão que são responsáveis por uma educação de excelência na escola e que a participação de cada um e de todos é imprescindível para que os resultados sejam plenamente alcançados. Veja um exemplo em que cada uma das ações tem seu responsável. Cada ação deve ter um prazo específico. Cada ação ou bloco de ações deve ter um instrumento que possibilite avaliar se a ação foi executada. Cada ação ou bloco de ações deve ter um indicador que possibilite verificar se a ação foi executada.